Ainda sobre a mistura entre carnaval e a política em entrevista à Folha de São Paulo de hoje. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! O humorista Marcelo Adnet diz que não podemos sucumbir aos ataques a artistas e à imprensa. Paulinha, vamos para os destaques dessa fala, dessa entrevista com o Marcelo Adnet à Folha de São Paulo? Principalmente essa parte da política, né? Porque, na verdade, a Adnet estava ali na entrevista, mas para falar desse samba enredo da São Clemente, o conto do vigário que descreve o Brasilzão como uma terra de malandros, né, Edgar? E ali nos versos do samba diz o seguinte: Brasil compartilhou, viralizou, nem viu, e o país inteiro assim sambou, caiu na fake news. Então, nessa reportagem aqui da Folha de São Paulo, é perguntado para a Adnet essa questão exatamente do que está acontecendo no país, a questão da fake news, ele que também é formado em jornalismo. E vamos ver o que o Adnet respondeu a respeito disso. Ele disse assim, ó, para atuar e criticar quem quer que seja é preciso ter coragem. O jornalista também. Ele saiu de um lugar de conforto e está apanhando pra caramba. Está sofrendo uma pressão desproporcional, antidemocrática e muitas vezes criminosa. A imprensa não foi feita para passar a mão na cabeça. Já tive várias coisas publicadas a meu respeito que não concordei. Quando é da vida pessoal, quando é mentira, é antiético e a imprensa tem que ser cobrada. Ela pode cobrar e pode ser cobrada, mas não ser ameaçada e vista como inimiga. Aí ele dá aqui uma aspas. Vamos minar, atacar, investigar a vida e criar uma máquina de fake news para atacar pessoalmente quem ousar levantar a voz contra a gente. Então, eu passo por isso como ator e o jornalista também. É uma pena, mas a gente precisa ser forte. Não podemos sucumbir a isso. Aí ele fala sobre a questão de agressão, né? Se ele já foi agredido nas ruas, ele diz que não. E aí conta que verbalmente talvez, fala de uma discussão ali que ele teve com uma senhora e essa questão de que todo mundo hoje que não concorda com a direita está à esquerda, né? Não existe mais centro, por exemplo. Aí ele dá uma aspas, é tudo comunista. E aí ele diz, a Globo, a Folha estão sendo chamadas de extrema esquerda. Não acho que sejam. E aí entra a reportagem perguntando, outros consideram que essa grande mídia ajudou o Bolsonaro a se eleger. E aí ele responde, claro, mas eu achava a questão dos petistas um pouco mais leve. Não era uma coisa tão pessoal, era contra a instituição. Agora é contra o repórter. Acusações gravíssimas, coisas horrorosas sobre as mulheres, pegando o lado sexual. Uma coisa muito covarde, mas ficar de pé é a melhor resposta. Aí ele se alude a Patrícia Campos Melo, o que aconteceu. E depois aí ele fala mais mesmo sobre a questão do carnaval, como se ele se envolveu com isso, como é que fez o samba enredo, etc. e tal, Edgar. Bom, essa questão de falar que a imprensa, a grande mídia, essa história, elegeu né? o Bolsonaro? A história da grande mídia. Você pode questionar e achar que... Mas quem faz a peneira e a filtragem disso é o consumidor final. Você martelar nessa tecla de que o problema é a grande imprensa, a fake news... Porra, deixa eu ver o que tem aqui nesse jornal, cara. Estudos revelam que Noé tratava muito bem seus animais e sua pomba. O quê? Isso é fake news, porra! E você faz essa mesma coisa para as pessoas que estão adestradas ao seu modo de pensar e falar, você utiliza aquilo, você pode utilizar isso como os grandes regimes ditatoriais e totalitários. É, no mínimo, perigosa essa situação. Veja bem, Edgar, você fala... Você já cancelou o Adnet? Eu nunca vou cancelar o Adnet, porque ele é um grande ator, um grande comediante. Não, nada a ver, irmão. Um grande, sobretudo, bobo da corte. Bobo da corte eu falo no sentido shakespeariano do termo, que é um sábio que fala coisas bem-humoradas, de maneira sofisticada, e é exatamente esse o papel de um grande comediante, como é o Adnet faz. Infelizmente, nessa entrevista especificamente, não acho que ele tenha sido... Você não gostou? Muito
sábio, sobretudo quando você fala que é o governo que faz essas críticas, o próprio Adnet fala que existe uma cultura, ou seja, não é só o governo que faz essas críticas à imprensa e à classe artística, mas é o povo. Eu acho que as classes sociais, as redes sociais, promoveram o advento de uma maior democratização da opinião pública, porque, sobretudo, muitas pessoas da grande imprensa, do setor de entretenimento e da classe artística se apropriavam, né, de maneira orgânica da opinião pública das pessoas, ou do que eles achavam que era opinião pública, e transformava numa opinião privada. Hoje não é mais assim. O povo tem um canal direto com as pessoas, o povo tem um canal direto com o governo e com os artistas e com os jornalistas. Ou seja, quando o Adnet fala que eles recebem críticas de maneira não democrática, é o contrário. Democraticamente, os artistas, que por sua vez fizeram um ataque às próprias pessoas que elegeram o Bolsonaro ano passado, que foram chamadas de fascistas, nazistas, ou pessoas cuja opinião não valia nada, de alguma forma se rebelaram, ainda que seja de maneira exagerada, ou agressiva, ou incisiva, contra esses mesmos artistas, contra esses mesmos jornalistas, que atacaram a grossa parte, ou aliás, a maioria da parte da população que elegeu o Bolsonaro. Então, quando ele fala isso, que eles são não democraticamente atacados, o próprio Adnet está dizendo exatamente uma fake news, assim como dizer que a grande mídia elegeu o Bolsonaro. Ou seja, ele faz um caldo de mistura de mentiras, de inverdades ou de distorções do princípio da realidade, que infelizmente fazem essa entrevista não ser das melhores dele, que é um grande humorista, que deveria primar pela sabedoria como grande bobo da corte que ele é. Não esquece dos mortadelas, hein, nessa tua avaliação, porque dos dois, isso eu acho que faz parte do jogo, isso que você coloca, né? Você dizer uma coisa de quem elegeu o Bolsonaro, dizer outra de quem elegeu os governos petistas, tudo isso faz parte. Mas a grande mídia elegeu o Bolsonaro? Desse diálogo. Eu te devolvo a pergunta. O que você acha que elegeu o Bolsonaro? Quais foram os fatores que unificados elegeram o Bolsonaro? É exatamente essa ditadura subliminar, não intencional, de uma classe artística, de um setor de entretenimento, de uma grande imprensa, que diz falar pelo povo e que cada vez mais não percebe o que é exatamente a voz desse povo, sobre a qual eles não falam mas eles dialogam com. Mas tem um erro aí, isso é um sintoma de observação, porque a imprensa não fala pelo povo. A imprensa informa o povo. A imprensa dá luz, joga o foco de observação em temas que estão acontecendo com o país. A imprensa é reverberação da intelectualidade. Quando ela é uma imprensa opinativa, e mesmo quando é uma imprensa objetiva, ela está exatamente encampando um princípio de uma percepção de realidade. Se você vê a Folha de São Paulo, se você vê o UOL, o tipo de matéria, o tipo de assunto selecionado, o tipo de pauta, indica desde sempre uma opinião subjetiva, assim. Ou seja, o próprio enfoque da notícia já gera um tipo de enfoque daquilo que você acha que é prioritário na sociedade. E você tem um descolamento dos anseios da sociedade em relação aos anseios da imprensa. Te digo um exemplo muito claro. Essas pautas que são realmente relevantes, importantes, identitárias, de negros, gays, homofobia, etc., não estão, isso é muito claro, entre as prioridades da população. A população quer voltar segura para casa e ter um emprego que lhes dê dignidade, dinheiro, para matar a fome e a fome de cultura e de vida que eles têm. Entendeu? Ou seja, esse tipo de enfoque, esse tipo de descolamento e esse tipo de agressividade, às vezes, de criticar a própria a classe média, dizendo que ela é fascista, que ela é burguesa, que ela é nojenta, como diz a Mariana Chauí lá, que é uma grande intelectual, isso faz com que a população escolhesse um sintoma na figura de um presidente que é mais combativo, mais agressivo, que fala exatamente, ao contrário das escolas de samba, que o grande mal do país não é o racismo ou a homofobia, mas o crime. Exatamente, são as pessoas que cometem crimes, ou seja, a falta de emprego e outras coisas mais. Não, isso é uma faceta de um bem-estar social, mas isso é um lugar comum, da tua observação. Todo mundo... Mas é um lugar comum esquecido por essa classe artística. Todo mundo quer trabalhar, quer poder desenvolver. E vou além, não, todo mundo quer prosperar, quer ascender, quer ter a possibilidade de ascender na vida. O que a gente está trazendo aqui é que um governo, talvez ali não tenha visto da forma como vemos hoje, um governo que
estimulam o linchamento digital, de pessoas na sua individualidade, exercendo o teu trabalho, seja um jornalista, uma pessoa que apresenta uma visão contraditória ao modus operandi, enfim, a maneira desse governo enxergar o mundo e implementar as mudanças que quer fazer, eu acho que aí você tem um ponto, porque isso é uma característica de uma pessoa que está no poder e vislumbra um regime totalitário. Acho que não, Eu acho que eu concordo com você quando você diz que existe uma certa agressividade, incisividade e um monitoramento da opinião alheia da parte do governo, mas isso também é um sintoma de uma agressividade, de uma incisividade e de um ataque direto a um governo que as pessoas dizem que é fascista, que é totalitário, que é autoritário e que até agora não demonstrou nada do que a imprensa e dessa classe artística diz que ele é. O que você chama de ataque, é um contra-ataque, pode ser um contra-ataque até injusto às vezes. Eu enxergo como olhares vigilantes ao governo. Minha paciência com esses fake news, moro, cara, acabou, hein? Como sempre deve ser. Vamos virar a página.